pessoal, eu sou a Beatriz Botelho. Eu sou a Vivian Nagura. E eu sou o Jeff. E esse é o podcast mais nostálgico da internet. Está no ar, de volta aos anos 90! Eu já quero começar assim, ó. É o rock do Ronald. Dance com Ronald. É o rock do Ronald. O Ronald McDonald. Do que vamos falar hoje? De propagandas, jingles, que a gente sabia até muito mais do que aquelas musiquinhas da escola. Comerciais icônicos e que a gente não consegue esquecer nunca. E com um convidado mais do que especial, ele que participou, assim, de sei lá quantas, já até perdi as contas, de quantas mesmo, Félix Graça? Eu vou deixar você contar a sua história. Nosso amigo, nosso ator querido, Félix Graça. Seja muito bem-vindo, Félix. Muito é um obrigado. prazer gigantesco te receber aqui. O prazer é todo meu poder compartilhar um pouco com vocês da minha história e reviver esses clássicos que são esses Com comerciais dos certeza. anos 90. Quantas propagandas, Félix? Você consegue ainda fazer as contas? Porque o Félix, assim, você liga a TV, tá o Félix na televisão, Eu né? fiz muito. É ele o tempo inteiro. Hoje nem tanto, mas eu fiz muito. Foram mais de 300 campanhas nacionais. Hoje eu não tenho Babado. ideia Meu também, mas Deus, foi muito, muito, muita muito. coisa. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim estudar teatro, eu vim do interior de Salesópolis. E aí, o primeiro teste que eu fiz na minha vida, poucas agências tinham me aceitado na época, porque eu era um menino judiado da roça, com o braço machucado e tal. Sério isso? É sério. E aí, poucas agências me aceitaram. E aí, quando eu fiz meu primeiro teste, sei lá, passou 2, 3 dias, eu recebo uma ligação em casa falando que eu fui aprovado. E era um comercial para os Jogos Pan-Americanos da Globo Internacional. Então, o meu primeiro comercial foi para Globo. Foi bem legal. Nossa, que já demais. começou com o E era pé exatamente direito. isso que eu ia perguntar pra ele, se ele lembra do primeiro que ele fez. Que eu acho que o primeiro marca muito, Marca né? Porque é como se muito. fosse aquele startzinho naquele sonho ali. Porque eu acho que é você, assim como eu, como a gente vem do interior, a gente sempre sonhou com isso. Quando acontece o primeiro, mexe muito com a gente, que é tipo assim, pô, Consegui, né? Quantos sabe? anos você tinha? Eu tinha 17 anos, então eu tinha terminado o colegial. Em janeiro eu já vim estudar teatro, era um curso de iniciação, teatro. Aham. E realmente foi muito importante, como você falou, Jeff. Porque meu pai, ele era totalmente contra, descrente de que seria possível, até porque outra realidade, minha Sim. família é humilde, trabalhar na roça e tal, não sei o quê. E aí, um filho dele querer vir para cá, estudar teatro, querer fazer TV e tal, aí falou, é impossível. Então, foi tão importante não só para mim, mas para ele também, sua ele gerou uma família, chave. né? E como eu tinha 17 anos, ele que veio assinar o contrato com a Globo. Que Oh. demais. Não fui eu, porque eu tinha que legal. 17 anos, Então, eu lembro da gente no trenzão vindo de Salesópolis, de Mogi pra cá, pra São Paulo, né? Ele com um sorrisão de Que orelha a orelha, incrível. porque Deu certo. ele não né? acreditava, e de repente ele assinando um contrato pro filho dele com a Globo. E como é tal. que foi ele assistindo esse comercial depois? Legal, pergunta legal. O comercial, ele entrou em veiculação dia 13 de maio de 2006. Perto do seu aniversário, hein? Era Dia das Mães. E aí legal. o que acontece? A gente tava na casa da minha avó, mãe do meu pai, que hoje é falecida. E de repente, tipo, pra uma família do meio do mato, vendo, tipo, o filho dele, Que tipo, o neto legal. dele, o Na sobrinho TV. dele. Na TV, minha irmã era pequenininha e gritou, Félix, é você! Eu nem tinha fala no comercial, só que era só eu e outro menino. Tipo, eram os dois discutindo e o... Ai, caramba, como que é? Eu não lembro o nome, que era técnico da Seleção Brasileira de Vôlei, um que foi bem famoso. O Bernardinho? Bernardinho? O próprio. Ele narrava o comercial e a cena era eu e um outro ator, 2 irmãos, discutindo. E aí, então, minha irmã viu minha carona assim, tipo, bochechão televisão. desse tamanho na TV e falou, Félix, é você. Minha avó quase não andava, veio meio que se arrastando, minha tia emocionada. Nossa. Ou meus seja, pais. presente de Dia das Mães pra todo mundo, né? Foi, Pra família foi. toda, né? E, Que e legal. cidade pequena, né, do interior. Então, Sim. eu virei o assunto. Tipo, O aí o astro, povo né? já O acha Beyoncé da que ganhou cidade, muito Félix. dinheiro. Beyoncé. Meu, um mês depois já vinham assim, é verdade que você vai estar na Malhação? Fake news rolando Adoraria, solta! mas, é. Adorei, Mas é. Fê. Aí E foi o início. E, amigo, assim, não foi só comerciais também, né? Já fez outras coisas. Inclusive, vocês já trabalharam juntos. Nossa, Foi. Félix. Foi um dos trabalhos mais incríveis da minha vida, que foi o Cultura Sim. é Currículo, onde eu Aham. conheci a Vivi. E um detalhe muito importante do porquê que eu também escolhi essa carreira. Quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu assistia Chiquititas. Aham. Então eu ficava pensando, morando no meio do mato, eu ficava pensando, como que criança pode fazer TV? Eu quero Aham. fazer isso também. E
meu, cuidado com o que vocês pedem pra Deus, pro universo. Porque pouquinho tempo depois, eu não sabia como eu ia chegar. Quem era a minha par romântica na série? Viviane Agura. Pois é. A gente fez esse episódio juntos com um par romântico, uma história linda. A gente viajou pra registro, foi. né? A gente nem dormiu, gente. A gente virou a noite gravando. Não, a gente passou o dia inteiro gravando, depois a gente virou a noite conversando. E aí, no dia seguinte, gravando de novo e voltamos juntos pra São Paulo conversando. Ou seja, a gente não dormiu. Não 2 dormiu. dias inteiros só conversando sobre a vida, né, amigo? Foi jogar pro E desde lá a universo. gente nunca mais se Foi um desgrudou. reencontro, Eu ia né? falar Foi um isso, né? reencontro, Que, na verdade, depois disso, vocês nunca mais se desgrudaram, E foi né? ele que me incentivou a voltar a atuar. Eu fui fazer o meu curso de verdade. teatro, voltei a fazer um monte de coisa, e os trabalhos que foram vindo foram ele que me incentivou. E até hoje, legal. eu falo, Félix, você pode me dar uma consultoria, amigo? Amigo, Recentemente rapidão foi assim, aqui. né, amigo? Foi. Quanto que você acha que eu posso cobrar, amigo? Me ajuda. Rapidão aqui. É meu consultor oficial. Foi jogar pro universo, vendo Chiquititas, trabalhou com você e com a Areta, amor. Pois é é. verdade, é Você verdade. viu? Apresentador. Apresentei um Apresentador. programa de gastronomia no canal Saboreate com a Areta. Aham. E agora vizinho da... Da Beatriz Da Botelho. Bia. Como é que pode, Como né? pode? Tá E aí? vendo o universo? E aí, Tá rolando solto. E aí, amiga? Vivian fica... Bia fica fazendo bolo e postando lá. Félix, fiz o bolo. Pois Deve é. mandar as receitas pra ela. Ficou bom! E aí, Bia, ficou bom? Não, não, amigo, eu tenho que comer o seu mesmo, porque não, só o seu é bom. Não tem jeito. Mas Falando que nisso, me deu uma gostoso. fome. Alguém tá servida? Nossa! Mulher, do nada. Como ela conseguiu Do isso? Neida, ela me saiu com um mocotó, gente. Como é que é o nome disso? Ai, ai. Trouxe um monte de coisa gostosa. Gente, ó, eu já vou nesse. Já que a gente tá falando de nostalgia, né, Vamos fazer gente? propaganda? Meu, Olha isso isso aqui. aqui é nostálgico, hein? Olha isso aqui, gente. Vamos que receber bem delícia. nosso convidado, Sabe o né, que é gente? muito legal? É que Vocês são cada um maravilhosos. desses produtos aqui teve um comercial Tortuguita. Ah, Lembra o comercial Nossa, comida? eu amava que Comer comia a a cabecinha, cabeça. comer a cabecinha assim do... Babalu. Produção aqui também. Tortuguita, Passa produção. pra eles, gente. Ai, que legal. Vamos lá. Tem muita coisa pra falar. Muito bem. Vamos falar de jingle? Vamos. Vamos. Porque eu acho que uma coisa que marcou muitos comerciais na época, e a gente vai falar de boca cheia mesmo, tô nem aí pra vocês, eu mastiguei um chiclete. Muito bonito, é né? jingle, Agora já Tem que porque escolher agora. era uma coisa muito comum na época, né? Um comercial com jinglezinhos que ficava muito na cabeça. Eu comecei já com o do McDonald's, que foi muito marcante. Nossa, esse foi Mas eu lembro muito. muito do Pipoca com Guaraná, do Guaraná Antártica. Inclusive, eu fiz o teste pra essa propaganda. Sério? Aham, eu e Pierre Bittencourt. Pipoca com Guaraná, que sede que dá. Vocês lembram de mais algumas dessas assim? Mapping. música? No mapping, chegou a hora, mapping é a liquidação. É Sabe tão por que doido. que eu lembro? Porque eu fiz o comercial do mapping, gente. Olha então, só, Beatriz não também tem é como. da publicidade. É, nossa, eu quando criança fiz muito comercial, muito. Eu trabalhei até muito antes de... Chiquititas. Antes de Chiquititas eu trabalhei Começou muito. cedo, né, É. Bia? E sabe o que é legal, Jeff, que você falou? Tem comercial Eita. que a gente não lembra do visual do que acontecia, mas a música fica na Nossa, cabeça. super. Tipo, Loja 100. Loja 100, a estação das compras. Loja 100, felicidade. Sabe o que eu lembrei? Compra também. Gente, Quem disse que não dá? Na Fini Investe dá. E aí, você lembra de quem? Faustão, domingo à Faustão. noite. Então tudo te remete a alguma coisa assim na Exato. época. nossa, esses jingles eram Eu tava com outro agora na cabeça, agora até esqueci. Depois que a gente começou a cantar. Ai, tinha tanto. Nossa, tem um muito famoso. Eu não tenho certeza do ano, mas era da Pernambucanas, que era um desenhinho. Não sei se a produção é jovem, não vai lembrar. Era o vento batia na porta, falava, quem é? É o frio. É o frio. Eu era lembro, muito bom lembro. esse comercial também. Gente, é comercial do DDD. Eu sou o D. Eu sou o D. Eu sou o D. Somos o DDD. Nossa, A Bia só, tipo, do que eles estão falando. gente, sabe Gente. o que é triste? A pessoa não ter memória. Isso é muito triste. Minha memória parece que ela é seletiva. Não sei o que acontece, Beatriz é gente. desmemoriada. Ó, teve uma outra que vocês vão lembrar. Eu também fiz o comercial e acho que a Bia também deve ter feito o comercial deles. Abuse e use.
C&A. C&A, abuse, use já. C&A. A C&A com o nosso querido, Com maravilhoso Sebastian. Sebastian. E é muito legal que eu acho que o que compartilhamos em comum nessa mesa é que todos nós já fizemos comerciais pra Não TV. é, gente? E comerciais Óbvio que os icônicos. meus são mais recentes dos últimos anos, mas assim, a experiência ali Sim, de vivenciar E é aquilo muito legal, no né? bastidor é muito legal. com certeza. Muito legal Muito. mesmo. Eu fiz sandalinha de Xuxa. Aí, ó, sandalinha de fiz. Xuxa Não, também. mas peraí. não qual foi que você fez? aquela. Que vocês Aquela sabem que- que tem um como bem que era? polêmico. E, meu, isso é pesadaço. Eu não sei o ano também, mas eram crianças, tipo, falando que precisavam, só que elas ficavam gemendo na propaganda. Eu tipo, sei qual que é yes, esse." yes. Pesado. Bem, Muito. Meu, hoje era cadeia na certa, pra todo Gente, mundo. e aquele comercial do Bombril? Eu nem lembro o nome daquele moço do Bombril, que ele também era... Ele é um clássico. é. E o que eu ia falar pra Parmalat. vocês, Parmalat. o que eu ia falar pra vocês é isso, eu acho que as marcas na época, elas trouxeram muitas pessoas que viraram a cara dessas Sim. propagandas. Sim, com certeza. Tem ele da Bombril, tem Aham. o Sebastian, O Sebastian da C&A. da C&A. Tem o das Aham. Casas Bahia, que eu esqueci o nome dele, mas eu fiz Casas Bahia Casas também. Bahia Sim. também, com Nossa, como é o nome certeza. Na dele? verdade, eu acho que antes se investia muito numa cara, né, de marca, assim. é. Hoje em dia já nem tanto, olha lá, ó. Casas Ele, Bahia, o do sim. Bombril e o Quer do pagar Olafá. quanto? Quer pagar Quer pagar quanto? quanto? Exato. Gente, esse aqui é da Kaiser? Não, Era É, Kaiser, Kaiser. era Kaiser. Kaiser. Kaiser, Mesmo Beatriz. Ah, não existe Ah, não, acho que Kaiser? nem sei. existe mais né? Kaiser. Eu acho Pra que você não. ver, Não. muita coisa assim que a gente. Mas é porque também na época a gente assistia mais televisão. Sim. Então era a Ah, forma sim, da com gente certeza. consumir Não tinha internet, mais. né? É, Não era, com né? certeza. Óbvio, não tinha internet, Não então tinha era internet, TV. era Então TV, eles precisavam de algo marcante para aquilo ficar na cabeça das pessoas. Uhum. Porque até os mais velhos hoje já estão adotando as redes sociais, celular, com né? certeza. Então, assim, TV já não tem mais a mesma força que tinha antes. Não. Hoje, com certeza, tudo isso foi muito pra internet, né, gente? É. Muito. Hoje a internet migrou, é um grande né? Sim, foco. total. Migrou É. muito. É, com certeza. E além deles, né, dos garotos. Eita! Opa, O quê? gasgou. Peraí, gente. Só um minutinho. que ela Videocacetada. gasgou. E eu nem mostrei ela fazendo comercial. Nossa, gente! Mulher bebe Aquela água. propaganda. Ele era muito ácido. Aspirou o açúcar, de repente. Meu Deus. Isso você só vê por aqui. Quem disse que não dá? Na fina investida. Ai, Vivi, o que eu ia falar é que além deles, né, que marcaram muito, Vou assim, até deixar de lado aqui, depois eu termino. existiram também os personagens que representavam bem as propagandas. Sim. O próprio Ronald McDonald lá dançando. Ah, sim. Era muito marcante. Amigo, assim. você lembra que eu te Dolinho mandei? mesmo também, né? O Dolinho. Eu mandei pra ele esses dias na internet que tá voltando aquela festa, sabe? Antigamente era o sonho de toda criança De ter uma fazer a festa festa no lá no- McDonald's. Não sei se vocês Agora lembram. tá voltando. Sim, a festa. Lembra que vinha todos os personagens, né? O Papa Nossa, Burger. imagina. Enfim. Agora tá voltando. Eu mandei Que pra você esses dias, não foi, amigo? legal. Eu A nem ma- sabia que tinha A isso. minha filha com certeza vai amar, porque a comida preferida dela é McDonald's, não é mesmo? Eu fui comer Mac a primeira vez com 18 anos, então eu não vivi esses Gente, eu aniversários fiquei do Mac. passada quando eu descobri isso. Não, eu fui lá com uns 15 18. por aí. Ah, você já foi mais Gente. evoluído já, Jeff. É que é evoluído? Quem é que come McDonald's com 15 anos? Oxe, E com 18! Juntar eu e Félix, assim, a gente capina um lote, que você não tem noção. Ô, pra bater uma laje. Não tem noção. Mas o que era legal também é que os próprios artistas da época, eles também viravam essas caras de comercial, né? Sim. Então, por exemplo, a gente citou aqui a sandália da Xuxa. A Xuxa tinha vários produtos. E se ela não Muitos colocasse a cara dela no comercial da época, talvez não venderia tanto. com certeza. Então, assim, a gente via muito esses artistas fazendo comercial. Eu lembro muito da Eliana fazendo o comercial da fábrica dela de... Ah, sim. de so- Fábrica era de chocolate. de chocolate, de sorvete. sorvetinho. pipoca. Tudo que eu não tinha dinheiro pra comprar na época. Era brinquedo pra mulher e eu não podia querer. Me dá um desse Oi, aqui. gente, e tem muitos mascotes também, né? Tipo o Dolinho, que passou agora há pouco, É. Todinho. 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 A Tortuguita, Aliás, eu esqueci acho. do Todinho, A né, Tortuguita. gente? Esqueci um Todinho pra Nossa, gente tomar Eu uma acho que a carinha. Tortuguita tem um mascotinho dela, assim, que você olha. Torci- Gente, eu tinha um Tortuguita. dó na propaganda que comiam a cabeça da Eu também. Tortuguita. Eu falava, Eu
também. Aí eu começava sempre pelo pezinho, pelas perninhas dele. Vai me dizer que você não comia a cabeça. Não, eu deixava pro final, pelo menos, né? O mais gostoso. Ué. Cruel. Mais cruel, eu diria. Não sei o que é pior. Eu tô Tadinha da brincando. bichinha, toda fofinha. Gente, vocês lembram de bordões? Bordões? Tipo, isso Ai. não é uma Brastemp. Isso não é um abraço vocês tempo, lembram? verdade. Do O bordões. o tio da Fanta. Da Suquita. Da Suquita. Da Suquita, Não, pô, tio. Inclusive, ele fez Chiquititas logo em seguida. O tio O da tio da Suquita? Suquita. Nossa, Fez? fala Foi, fez sério. Chiquititas. Olha aí, eu não a lembro, personagem logo que ele fez, mas eu. Ele fez Chiquititas. Esse comercial também hoje não rolaria, né? Porque, tipo, é uma menina E e, um o tio tio. da Suquita. É. Também. Cancelado Polêmico, também, né, amigo? polêmico, é. Amigo, você sente diferença? Você que já faz comercial há muito tempo, propaganda há muito tempo, você sente uma diferença nessa linguagem ou até mesmo na forma como a gente se expressa com relação à TV hoje em dia? Ah, tem uma diferença muito grande nesse sentido e principalmente o financeiro. Meu, é muito louco. Eu nem peguei essa época, mas quem fazia os comerciais dos anos 80, anos 90, meu, eu tenho colegas que já fizeram meus pais e tal, que em uma propaganda que fazia, por exemplo, para banco, um Bradesco, saía com dinheiro para comprar um carro. Nossa, mas banco pagava bem, né, amigo? Pagava. Hoje em muito dia, bem. ganha bem quem já é da TV, né? Quem já é conhecido, quem é influencer. Aí é outra pauta também, influencer porque também, influencer acabou, né? Pegando algumas Não, coisas. é aquilo, como migrou-se, né, pra É. internet, agora os garotos propaganda são quem? Os influencers. Exato. É quem Né? E aí vende pra ganha, eles. Marcas, elas ganha tão uma apostando Mudou, fortuna. né, nisso, amigo? Mudou. E aí, se você pegar a classe artística, assim, atores formados que fazem teste para publicidade hoje, os cachês são muito baixos. Sim. Muito diferente Amigo, a gente ganhava cachê teste. Cachê Pós-pandemia. O cachê ainda existe, o cachê Mas teste. dependendo do teste que você Olha faz aí, eu não online, recebi às vezes por a quê? gente. Então, Como isso que eu ia assim, falar. velho? Como assim? Ô, Isso que eu ia Satede, falar, vamos porque denunciar. dependendo do teste que você faz online, você não Ô, Vi, recebe mais como mas antes. Aí, mas aí Volta é uma outra Volta. coisa importante que você tocou nesse assunto também, que é o lance do cachê teste. Com a pandemia, o self-tape, esse negócio aqui que deixou tudo muito mais prático, prático. veio com ônus e bônus aí. Exatamente. Porque acontece, por exemplo, tem semana que eu faço 3 testes na semana em casa, Aham. e todos com cachê teste. Meu, pra eu receber esses 80 conto de cachê 30 E teste... que nunca dias. subiu, porque há sei lá quanto tempo Não, o desde que eu cachê teste é comecei. R$80, R$70 Ano no que máximo. ano que vem são 20 anos de carreira, 20 anos do meu primeiro comercial. São 20... Aliás, no começo eu não tinha o DRT nem ganhava. Mas são 20 anos de R$80 que não sobe nunca. 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 Agências? E existe um sindicato por trás disso, O né? Satélite, Mas enfim, né? Mas Não vamos entrar em A detalhes. gente não vai criticar vocês ainda, É. tá? Mas a gente vai chegar lá em algum Mas o cachê episódio. teste é exatamente isso. Exato. Então, E quando tem, né? e quando tem? Quantos testes já não fiz e não recebi cachê teste? E agora acontece muito de você faz o teste, e aí você passa meses cobrando, e a Uhum. agência, e a produtora é muito enrolada, e a produtora não sei o quê. Pô, mas aí como é que faz? Se você tem a agência te representando, Sim. pegando 20% do seu cachê, pegando não, né? É a comissão deles, É, correto? sim. Mas é a função deles te defender e ir atrás Sim, dessa parte. sim, e acaba sim. que a gente E tem é um que ficar direito se seu. humilhando, tipo, porque querendo ou não, R$80 você paga uma conta de água, você compra uma feira, pô, Uhum. R$80 é dinheiro. Sim. E deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, que trazendo pra esse lado, porque as coisas que a gente assistia marcavam bastante a gente. Vocês tem algum comercial que vocês falam, cara, eu amava esse comercial. Podia passar, eu parava o que eu estava fazendo pra ir pra frente da televisão pra assistir ele. Nossa, que Nossa, difícil. é Eu profundo? Tá Pra vendo? mim, não, Tá é porque assim, vendo? são É. coisas, por exemplo, que é muito louco isso, porque eram coisas que eu não podia ter na época, sei lá, condições de família na época. E eu queria ter muito, que, por exemplo, eu lembro muito do comercial da Elma Chips com os Tazos que vinham nos Sim. salgadinhos. Nossa. Então eu queria muito ter aquilo ali, então eu sempre parava pra ficar vendo, tipo... Gente, eu sempre quis ser um bebê da Parmalat. Ai, era é lindo verdade. demais, Mas não tem nem a Essas foto, porque o propagandas eram povo lindas. dava um Não jeito, né? tenho, amigo, mas eu tinha todos os bonequinhos, porque minha mãe fazia coleção pra mim e pro meu irmão, né? Na E época a daí, gente era depois você novinho. foi lá Nossa, ver era essa Coisa boneca da mais Chiquititas. linda. Era Mas muito talvez lindo. o Cainho, quem sabe, né? Pode Os ser um bebê da comerciais Parmalat. eram é. muito legais. Muito, Eram muito muito coloridos. Muito. Sim. Coisa Era mais bem a cara dos linda. anos Era 90 lindo, era mesmo. Olha, né? a gente falou de McDonald's, são propagandas que eu gostaria de rever. Porque eram muito legais também os comerciais de McDonald's, assim, né? Com os personagens e tudo Sim. mais.
Quem É que eu acho sabe, que não é contavam mesmo? historinhas, sabe? Algumas contavam a historinha assim que a Aham. gente prendia, sabe? Muito legal. E aí você, Félix, lembra de alguma, assim? Algum comercial que marcou muito? O Mac é um bom exemplo, porque eu nunca tinha comido, eu ficava imaginando como é que era o gosto do McDonald's. Ai, que dó, gente. Imagina Ai, assistir tadinho. isso. Você já fez alguma propaganda pro Mac, amigo? Fiz uma propaganda pro Mac do Cheddar McMelf. Isso Ai, em que delícia, um dos meus Custava preferidos. R$3,50 o Cheddar McMelf. Agora, meu sério? Deus. Aham. Eu nunca fiz pra Agora só com comida. cupom, né? Eu fiz. Eu fiz pra faculdade, eu já fiz pro Serasa. Tem uma foto minha no Serasa. Nome bem sujo. assim. O Jeff aqui. Ai, seu nome, eu gente, tô maravilhoso. É muito bom. Félix, obrigada por contar um gente. pouquinho da sua história, trazer um pouquinho aqui da sua expertise com relação a esse assunto, né? Pra gente entender um pouquinho como foi essa transição, né? É tão gostoso falar desse assunto e de tantas coisas legais que a gente viveu nos anos 90 que só a gente sabe, né, gente? Obrigado pela sua presença seus aqui, lindos. por trocar essa Gratidão. ideia com a gente, por bater esse papo com a gente. Volte mais vezes, Sim. tá? Gente, Gente, Sinta-se. que delícia estar aqui com vocês. Que legal acompanhar o sucesso, o crescimento desse programa. Obrigada. Que Deus abençoe muito a vida, Amém, a carreira de vocês. amém, a E nós. obrigado por esse convite tão carinhoso. E um beijo no coração para todos vocês. E me sigam nas minhas redes também. Isso aí. Exato. @Felix Graça, hein? Tô lá trabalhando, lá vocês Tem fã-clube conseguem e tudo acompanhar. mais, viu, Tem gente? É, tudo, fiquem tem sabendo que as fãs são tudo. histéricas aí, Vivian. Nossa, Mas olha, isso porque a gente não contou apaixonadíssimas. antes que ele estaria aqui no estúdio, senão elas estariam aqui na porta. Exato. E é isso. Capaz. Curtam, comentem, compartilhem esse episódio e todos os outros. E reassistam os outros se você não assistiu também. E se você tem algum jinglezinho aí que você lembra também, deixa aqui nos comentários que a gente também quer saber, porque às vezes a gente passa assim, esquece, né? Passa despercebido, né, É gente? verdade. Isso Mas aí então. deixa nos comentários que a gente lê tudo, a gente comenta tudo, a Exato, gente que aqui responde é tudo. interação, amor. É isso aí. Então, Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Beijos! Eu tava na sua cidade no final de semana. Salesópolis?